A maioria dos candidatos que se prepara para concursos públicos basicamente utiliza três espécies de material didático. Ou utiliza o curso em PDF, que são aqueles cursos escritos, utiliza videoaulas ou utiliza livros. Esses são os três materiais didáticos mais utilizados. O grande problema é que às vezes o candidato não utiliza o material didático que se enquadra no seu perfil. E isso atrasa demais o processo de preparação e sem falar que às vezes o material até se enquadra no perfil da assimilação de aprendizagem. Acontece que o candidato não sabe como estudar o material e acaba comprometendo a sua preparação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique comigo até o final do vídeo, porque às vezes você pode estar estudando errado e isso pode significar a sua reprovação. E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área. Eu ocupo hoje o cargo de analista do Poder Judiciário da União e sou o seu mentor na preparação para concursos públicos. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Foram até alguns alunos que me sugeriram falar sobre esse assunto, porque é um assunto que pode colocar em risco a sua aprovação. Sabe qual é o assunto? Nós vamos falar aqui sobre como estudar de maneira eficaz cursos em PDF, videoaulas e também, se for o caso, por livros. Esse é o nosso tema de hoje. Só que antes disso, tem um quadradinho aqui, você vai clicar, vai se inscrever no nosso canal e depois vai ativar o sininho para você ser notificado ou notificada sempre que eu postar um novo vídeo por aqui. Mas o fato é que os candidatos que decidem se preparar para concursos públicos, eles estudam ou por cursos em PDF, que são esses cursos escritos, né? Curso em PDF é muito bacana, por quê? Porque o professor, ele simplesmente coloca no papel a aula presencial ou a videoaula que ele ministra, só que de uma forma muito mais completa. Então o curso em PDF, ele tem uma linguagem muito mais acessível, ele tem resumos, eles têm quadros sinóticos, tem questões comentadas. Na minha percepção, é um material super completo e o mais eficaz no processo de preparação. Outros estudam, por exemplo, por videoaula, como esse caso aqui. Lógico que aqui você está só recebendo algumas informações que não serão utilizadas diretamente na sua avaliação na hora da prova, né? Você não está recebendo conteúdo que tem que ser memorizado para você se lembrar na hora da prova. Mas aqui você está recebendo uma informação que vai ser muito útil no seu processo de preparação. Então esse também é um canal de recepção de informações, que é a videoaula. E temos os livros. E quando a gente fala em livros, a gente tem duas opções. Tem um livro o acadêmico, que é aquele utilizado lá na faculdade. Se for na área jurídica, por exemplo, você tem livros específicos que são utilizados na faculdade, porque são livros bem objetivos, ou às vezes são livros muito doutrinários, que tratam de vários assuntos de maneiras distintas, são posições muito objetivas, posições muito individuais. Então esse material geralmente não é muito indicado para quem se prepara para concursos públicos, não. Porque hoje a gente tem alguns livros que são desenvolvidos com foco específico na preparação para concursos públicos. Então o autor, por exemplo, quando está escrevendo de um determinado assunto, ele já aborda o posicionamento de 4, 5, 6 autores diferentes, posicionamentos esses que podem ser cobrados na prova amanhã ou depois. Então esse é um bom material para você se preparar para o concurso. Materiais muito acadêmicos, manuais de direito, esses já não são muito indicados, não. Mas o fato é que mesmo optando por um desses materiais, às vezes o candidato acaba cometendo alguns erros, principalmente no que se refere ao seu perfil de estudos. Às vezes o candidato ele simplesmente escolhe videoaulas porque alguém falou com ele que videoaula é a melhor opção. Ou opta por PDF porque o amigo adquiriu um curso em PDF, passou para ele, aquela história que a gente já sabe. E aí começa a estudar por um material e não tem resultado, por quê? Porque aquele material ele não se enquadra no perfil de estudos daquela pessoa. E muitos cometem um erro que eu particularmente até considero mais grave, que é o seguinte: às vezes o candidato ele começa a estudar por um curso em PDF e geralmente os cursos em PDF eles vêm acompanhados de videoaulas. E às vezes é uma carga horária bem grande. Às vezes o curso em PDF de Direito Administrativo ele tem lá, sei lá, 1000 páginas. E aí tem uma carga horária de videoaulas de mais 60 horas, por exemplo. O que o candidato faz? Ele simplesmente se compromete a ler o curso em PDF, ele não faz revisões, não faz anotações, não faz resumos, e aí depois que ele termina aquele material, que demorou aí um tempo gigante para finalizar, ele vai assistir a todas as videoaulas para compreender melhor o conteúdo. Eu particularmente digo o seguinte: não faça isso.
Por quê? Porque você vai ter que investir um tempo gigantesco para fazer a leitura do PDF e ainda por cima assistir às videoaulas. Se você tiver que fazer uma opção entre o PDF e a videoaula, eu aconselho você a optar pelo PDF. Mas quando eu falo PDF aqui, não é um resumo. PDF é aquele curso completão em que o professor aborda todos os tópicos do edital de maneira completa e integral. Porque a gente tem alguns cursinhos que falam, a gente tem as videoaulas e tem um PDF complementar. Esse PDF complementar é um resumo dos pontos mais importantes que o professor trabalhou durante a aula. Não é esse material que eu estou me referindo. O PDF aqui, ele acaba até sendo mais completo do que alguns livros, na maioria das vezes. Porque além da informação teórica, ele tem questões sem comentários, questões comentadas, resumo dos pontos mais importantes, quadros sinóticos, mapas mentais. Então são cursos muito, mas muito completos. E se são cursos completos, não faz sentido você ler o conteúdo em PDF e depois, ainda por cima, assistir às videoaulas. O que eu te recomendo? Se for o caso, quando você estiver fazendo a leitura do curso em PDF, se você ficar com alguma dúvida em relação a algum ponto, você pode até ir lá e assistir a videoaula. Ou então você pode até mesmo pesquisar no Google e esclarecer aquela dúvida, porque vai ser muito mais rápido para você. Então, videoaula você vai deixar para estudar somente em relação àquelas disciplinas que você tem mais dificuldade, que você já leu o PDF e não está conseguindo compreender. Você vai utilizar videoaulas, por exemplo, em relação a matérias muito específicas e que você está tendo dificuldade para assimilar, porque às vezes o conteúdo é baseado todo em lei seca. Vou te dar um exemplo, direito eleitoral. Direito eleitoral, você pega a legislação eleitoral, um código eleitoral, por exemplo, você percebe que praticamente 30% da legislação eleitoral ela já foi revogada ou ela não foi recepcionada pelo texto constitucional. Então ali sim você precisa de uma orientação de um profissional. Agora, quando é o caso, por exemplo, de direito constitucional, direito administrativo, você pega aí um português, não são disciplinas que exigem uma videoaula, são disciplinas que você consegue estudar perfeitamente por um material escrito. Aí quando eu falo em PDF, eu posso até utilizar esse mesmo argumento para os livros, né? PDF ou livros, eles se encaixam aí dentro da mesma perspectiva. Um outro ponto é o seguinte, às vezes o candidato opta pelo curso em PDF, e aí vamos pegar o meu curso de Direito Administrativo que se chama Gabaritando as Provas de Direito Administrativo. Vou deixar o link aqui, tá? Depois se você quiser acessar uma aula gratuita lá, pode clicar, você já consegue baixar a aula gratuita e você analisa o curso lá, quem sabe é do seu interesse, né? Fazendo um jabazinho aqui. Mas é o seguinte, aí você pega lá, por exemplo, uma aula sobre poderes da administração pública, tem a parte teórica todinha, sei lá, deu 50 páginas, e aí depois tem 100 questões comentadas. Aí o candidato ele demora, sei lá, 6 horas para ler a parte teórica e fica 12 horas depois resolvendo as questões comentadas. Não há necessidade disso. Por quê? Porque se você leu a parte teórica e conseguiu assimilar, você vai resolver ali aproximadamente umas 20 ou 30 questões, no máximo, só para reforçar a fixação do conteúdo. O que você faz? Aí você resolve umas 20 ou 30, não precisa resolver as 100 que tem lá, né, ou algo próximo disso, e passa para o próximo capítulo. No próximo capítulo, a mesma coisa, resolve umas 20 ou 30 e passa para o próximo capítulo. Quando você finalizar todo o conteúdo desse curso em PDF de Direito Administrativo, aí você volta resolvendo as questões que você não resolveu no passado. Porque aí, quando você estiver por conta de resolver questões de direito administrativo, você vai utilizar as questões com duas finalidades. Primeiro, para revisar um conteúdo que você já estudou há mais tempo. E segundo, para fixar esse conteúdo. E o bacana é que se você não resolveu todas as questões na sua primeira investida nos estudos, digamos assim, você vai conseguir finalizar o conteúdo mais rápido. Isso vai diminuir o seu nível de ansiedade. Porque geralmente quando a gente começa a estudar um material, a gente quer terminar muito rápido, né? Isso é comum, não acontece só com você não. E se você resolve todas as questões do curso, isso vai atrasar demais o seu processo de aprendizagem, o seu processo de estudo e acaba lá na frente trazendo um nível de ansiedade maior que compromete a qualidade da sua preparação. Então vale a pena também você pensar nisso, tá? E com relação aos resumos que tem nos cursos em PDF, que tem em alguns livros, eles são excelentes, mas eles não são completos, eles são resumos. O que você tem que fazer? Você pode utilizar aquele resumo que o professor disponibilizou como base e à medida que você for estudando conteúdos e percebendo nas questões de prova que muita informação que não tem no resumo que o professor disponibilizou estão sendo cobrados, você vai inserir na mão mesmo como um material complementar naquele resumo que você já tem.
porque esses resumos que você está confeccionando é que serão utilizados na véspera de prova para fazer a sua super revisão, a fim de que você chegue com conteúdo fresquinho para responder as questões de prova, tá bem? Então cuidado com as ciladas ao estudar os cursos em PDF, as videoaulas e também os livros em algumas situações, tá certo? E ó, se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos das redes sociais e eu queria aproveitar para te fazer um convite. Aqui embaixo eu vou deixar um link de uma aula 100% online e 100% gratuita sobre memorização. Uma aula bem objetiva, bem direta, em que eu quero te convidar para fazer um teste, para saber se a sua memorização realmente está boa, se você realmente está conseguindo no seu dia a dia estudar e memorizar o conteúdo.